Sejam bem-vindos ao Raio-X Jurídico, o podcast que analisa na prática os riscos jurídicos da sua atuação médica. Meu nome é Nayara Guimarães, eu sou advogada especializada na defesa de médicos. Eu sou a Sandra Lima, sou médica, pediatra e perita médica federal. E nesse episódio 2, nós vamos trazer um assunto importantíssimo, crucial para a perícia médica, né, Nayara? O prontuário médico. Sandra, eu queria começar com uma frase que a gente escuta muito no meio jurídico, que é a seguinte: se não está no processo, não existiu. Eu acho que os médicos ficam bem incomodados com essa frase, porque eles pensam, poxa, mas eu fiz tudo dentro da técnica médica, dentro do que recomenda a literatura, e ainda assim estou sendo processado e algumas vezes até condenado, né? Mas o que acontece é que no processo judicial, o juiz se baseia unicamente naquilo que está documentado no processo. O juiz não consegue saber, obviamente, inferir informações paralelas que não foram devidamente documentadas. Então aí a gente vem com o assunto de prontuário, que é exatamente esse documento que traz toda a informação do contexto fático para o juiz. Pois é, o prontuário médico, na verdade, é a forma de comunicação do médico com o juízo. O juiz não estava na consulta médica, o perito não estava no plantão. Então, todo o processo judicial vai ser analisado baseado na documentação, no prontuário médico, que Exato. tem que ser extremamente bem construído, né, para a sua proteção. E a gente não pode deixar de considerar que o prontuário médico é um documento obrigatório previsto no Código de Ética Médica, sim, artigo 87, e que ele tem presunção de veracidade e legitimidade. Ou seja, ele é um documento oficial que se presume verdadeiro e legítimo até que se prove o contrário. Então, esse já é um aspecto muito favorável para o médico, porque uma vez que ele apresenta o documento elaborado e completo, com todas as informações necessárias, ele já tem a seu favor essa presunção de que aquilo é verdade e legítimo. Sim, nós temos fé pública, né? Exato. E por muitas vezes o médico, ele para analisar o seu prontuário médico, ele para pensar nisso quando ele já está no meio de um processo. Aí não tem mais jeito. Aí vem a vontade de voltar no tempo. Não tem jeito, né? Não a vontade de reescrever. Não tem jeito. É o que está lá. Então, a gente tem que analisar o prontuário médico não só como um documento burocrático, mas, repetindo, como uma forma de comunicação com o juízo, é como se você estivesse conversando com o juiz. O prontuário tem, sim, esse aspecto burocrático, mas a gente não queria dar este enfoque para o assunto hoje. Nosso objetivo é tratar do prontuário como um documento que pode ser usado para a sua proteção profissional. Então, é sobre esse viés que a gente gostaria que vocês olhassem o prontuário, né? E lembrar sempre que o que não foi devidamente registrado não existe para o direito, não existe para o processo, não existe para o juiz. Então, colegas, vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, né, na minha atuação como perita judicial. Eu peguei um caso recentemente, eu trabalhei em um processo recentemente, está bem fresquinho, de uma criança que foi internada no interior de Minas Gerais, uma criança de 8 anos com um quadro de celulite periorbitária. A celulite periorbitária, Nayara, é uma infecção que tem um grande potencial de gravidade. Os pediatras, quando se deparam com um caso desse, já acende aquela luzinha amarela, né, de atenção. Essa criança, então, ela entrou na estatística, ela teve um desfecho desfavorável, ela foi a óbito com 2 dias. Então, os autores, os pais da criança entraram com um processo com várias queixas, várias alegações de várias falhas técnicas e assistenciais dos médicos e do próprio hospital, inclusive falha de sobreaviso, sob a alegação de que um dos pediatras não compareceu no sobreaviso quando ele foi chamado. Ao analisar esse processo, eu fui fazer a análise do prontuário e me deparei com um prontuário de 2 páginas, sabe? Não só um, como todos os médicos que assistiram essa criança fizeram anotações muito rasas, muito superficiais. Essas anotações não continham dados básicos da criança, não continham o estado de gravidade que ela estava, não continham o exame físico, não continham as condutas tomadas, né? Não informavam pedir exame X, pedir exame Y.
várias pequenas anotações levando até o óbito. E nesse caso específico, eu tive que, inclusive, me valer de muitas anotações de enfermagem para conseguir entender o contexto, porque eu não conseguia nem entender a linha do tempo dos acontecimentos, Ou sabe? seja, você atuou ali quase que como um detetive. Eu Você foi a fiz- Sherlock Holmes do caso. Eu fiz totalmente um processo investigativo, que não é a nossa função. A função pericial é fazer uma análise dos dados de prontuário, dos dados médicos, né? Não fazer inferências, não ficar investigando e buscando essas informações. Exatamente. O perito não tem o papel de investigar. Não é qualquer perito que teria essa disponibilidade, essa proatividade de montar um quebra-cabeça no processo para chegar a uma conclusão favorável ou desfavorável, mas para chegar a uma conclusão fundamentada, né, no seu laudo pericial. E a gente não pode esquecer que o perito não presume, o juiz também não presume. O perito emite sua opinião profissional com base nos dados que estão no processo, com base nos elementos que estão no processo. Da mesma forma como o juiz decide a partir das provas que foram colecionadas ali nos autos, né, no processo. Então, trazer informações claras e ter a documentação organizada é uma obrigação do médico. Nesse caso em específico, as condutas todas tomadas foram corretas. Essa questão do sobreaviso até me chamou a atenção, é um processo antigo, né? Os fatos ocorreram em 2007, se não me engano, é um processo bem antigo. O próprio advogado do médico processado nem mencionou essa questão do sobreaviso que ele não teria atendido, e eu descobri que ele atendeu o sobreaviso através de uma técnica de enfermagem. Que informou... Então, o médico que estava sendo processado por não ter ido no sobreaviso, na verdade foi. Na verdade foi, mas ele não fez nenhuma anotação. E quem fez a anotação... E pela anotação da técnica de enfermagem, você descobriu que ele foi. Ou seja, você absolveu ele, coisa que o advogado, nem o advogado dele conseguiu saber. Exatamente. Então, esse processo todo, de todas as pessoas atuantes, estava altamente fragilizada, cria uma defesa altamente fragilizada. E podem ter certeza, né? O advogado da outra parte, o advogado do autor, vai buscar, sim, falhas na sua documentação para sustentar o caso dele. Vai ser usado contra você, certamente. É um absurdo, né? Se pensar que um médico precisa se basear, né, na registro feito pela enfermagem para provar a assertividade da conduta, do ato médico que ele adotou na condução de um caso. É realmente completamente inviável e, infelizmente, é uma situação comum, né? Talvez nem sempre tão extrema como essa, mas pelo menos nos processos que eu pego, eu vejo todos os dias prontuários ali, um ortopedista atendeu uma pessoa e colocou no atendimento. A anamnese e prontuário dele era dor no pé. Eu peguei também. Moço, se fosse no olho, ele teria ido no oftalmo. Exatamente. Por favor. Mais ou menos isso. E a gente tem que ter em mente que a gente não pode contar com testemunha, né? E nem com memória. Nem com testemunha, nem com depoimento pessoal. Sim. Você imagina esse fato que você acabou de narrar, aconteceu em 2007. Sim. Nós estamos falando de um trabalho que você fez hoje, 2026. Sim. Nós estamos falando de quase 20 anos distante do fato. Sim. A gente não pode contar com memória. A testemunha muito... A gente não sabe se a testemunha vai estar viva. Sim. Na data da perícia, na data da audiência. Então, o documento médico é imprescindível. Ele tem que ser elaborado da forma mais completa possível e sempre. Isso. Então, se a gente pensar, analisando bem, né, a conduta correta do médico, sem o devido registro, não se sustenta. Não sustenta a defesa. Não se sustenta. Infelizmente, a gente precisa alinhar o que de fato aconteceu com o que está registrado nas documentações, todas elas. Agora eu vou trazer aqui pra gente a vida real do médico, né? Esse é o meu objetivo aqui. A gente está trabalhando, falando aqui de prontuário, né? Mas deixa eu trazer a realidade? Vamos lá, então, claro. Senão a gente fica muito utópica. Plantão cheio. Sim. Paciente reclamando. Filas de espera. Polícia entrando na UPA. Agora tem a moda da guarda municipal prendendo o médico. Né? Não tá fácil. Como é que um médico, neste nível de tensão, nesse nível de pressão, vai construir um bom prontuário, hein? É possível? Não, é possível. E também acho que nesse aspecto, além de ser possível, existe técnica, né, para a construção de um bom prontuário. Porque
O segredo, né, o objetivo ao elaborar um prontuário e a documentação médica não é escrever muito, é Sim. escrever o que importa. O que importa. E Sim. aí, às vezes, as pessoas confundem e acham que precisam demorar horas na elaboração de um prontuário, mas não. Às vezes, saber ser sucinto e objetivo, trazendo para o documento aspectos realmente relevantes, já é suficiente e não te toma tanto tempo. Sim. Mas aí eu vou jogar a bola para você, Sandra. Quais aspectos, quais informações, tanto da sua experiência como perita judicial e também como médica, qual é o checklist, vamos falar assim, que você me apresentaria aqui como sendo as informações essenciais que tem que ter no prontuário? Vou convidar meu colega médico a voltar lá para as aulas de semiologia médica, né? O prontuário bem feito, ele vai consistir em 5 pontos. Uma anamnese adequada, direcionada para a queixa. Às vezes ele está num ambiente de pronto atendimento lotado, então vai direcionar para a queixa mesmo. Um exame físico adequado e também direcionado para a queixa, contendo as informações necessárias. Uma elaboração, né, de uma hipótese diagnóstica e a sua conduta. Né, vou pedir um exame X, vou prescrever um medicamento tal, vou proceder à internação, alta hospitalar, né, você vai fazer a conduta que seja coerente com tudo que eu falei acima. E um ponto extremamente importante, o ponto de orientações ao paciente. E muitos processos que eu ando recebendo atualmente, a lead do processo, ou seja, o ponto principal do processo consiste em falha de orientações ao paciente, você acredita? Sim, sim. A maioria dos processos que eu recebo no escritório também tem como fundamento essa questão de orientação de sinais de alerta, orientação de hipóteses em que o paciente deveria retornar para procurar um atendimento, um pronto atendimento, porque em muitas vezes o paciente alega que não foi informado da necessidade de retorno Sim. quando aparecesse determinado sintoma. Sim, exatamente. E nessa parte de orientações, vou deixar bem enfatizado para o colega sempre escrever, né? Os sinais de alerta e o que você falou também, as orientações de retorno quando necessário, né? E outro aspecto que você não mencionou, mas eu acho que é muito importante que tenha no prontuário, são aspectos objetivos, né? Você foi mais pro lado do médico, eu vou pro lado mais técnico do documento. Pensando em aspectos objetivos, é fundamental que o prontuário tenha data, e data que eu falo é dia, mês e ano. Porque se a gente pensar no processo que a Sandra está trabalhando agora, né, Sandra? O fato aconteceu em 2006, nós estamos em 2007 e nós estamos em 2026. Então, você precisa considerar sempre inserir informação do ano em que aquele atendimento foi prestado. Sim. É muito importante também que o prontuário ou qualquer evolução seja assinada, o médico se identifique com o nome completo, carimbo, CRM. É muito importante também que os fatos estejam em ordem cronológica, né? Não dá para contar com a benevolência do perito de que ele vai atuar como a Sandra, que foi praticamente um detetive nesse caso. Sim, essa questão de data, né, e hora, isso já está um pouquinho melhor com os prontuários eletrônicos, né, que muitas vezes isso já automatizados, né, isso já vem. Mas eu recebo ainda muito processo antigo que são prontuários manuais e também, ainda hoje, né, pleno 2026, ainda tem hospital, principalmente hospitais pequenos do interior, clínicas que são manuais mesmo. Então, vamos nos atentar para isso, realmente faz a diferença, né? Desculpa te interromper, mas hoje também com prontuário eletrônico, a gente já tem a identificação do profissional que fez a evolução de forma automática no sistema, né? Exatamente. Então fica mais fácil, em um eventual processo, o juiz individualizar as condutas, que é um aspecto muito importante que a gente tinha muita dificuldade quando os prontuários eram em papel, né? O médico não assinava a evolução, ele não se identificava, e depois, na hora da responsabilização, o juiz não conseguia atribuir responsabilidade à pessoa correta, porque não havia identificação de quem foi responsável por determinado ato médico. Sim. E hoje em dia a justiça, ela está toda informatizada, né? Então nós pegamos, por exemplo, esse processo mesmo, ele nasceu como um processo manual e ele foi digitalizado. Esse processo em si, que eu estou dando exemplo, era um processo pequeno, 2 folhas, pronto, acabou. Mas eu já trabalhei com processos que foram digitalizados de 200, 300 folhas de prontuário. E você realmente acha que o servidor da justiça que foi designado para
digitalizar, ele digitalizou na ordem certa. Ele leu, né? Ele tomou esse cuidado. Então, para um perito refazer a cronologia por certas situações é muito difícil. Sim. E essa cronologia tem situações, gente, que é importantíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um processo em que houve uma alegação de demora na prescrição de um antibiótico para um quadro infeccioso e que aquilo resultou num desfecho desfavorável. Sim. Né? Como é que a gente vai saber qual que foi o médico que prescreveu, em qual momento? Porque a lide está centrada no momento. Se você não botou a hora que você prescreveu, não tem como saber. Não tem a defesa. Né? Outra coisa muito interessante é sobre preceptor que assina, né? Assina ato praticado pelo residente, ou às vezes até pelo acadêmico. Pelo acadêmico. E na correria você acaba ali não conferindo, né, o que você está assinando. E seja assinatura eletrônica ou seja assinatura física, é muito complicado depois, num eventual processo, a gente passar a informação para o juiz de que eu assinei, mas não fui eu que pratiquei aquele ato. Isso buga a cabeça do juiz, gente, porque é inadmissível que hoje a gente admita, né? É inadmissível que a gente admita, mas é inadmissível pensar que um médico assine ou alguém assine por um ato que ele não praticou. Não, isso buga a minha mente também, que você já tá mais acostumada com o mundo jurídico, né? É praticamente indefensável. O que eu vou falar, né? É difícil. Exatamente. Difícil fazer esse tipo de defesa. Mas posso fazer advogada do diabo de novo? Por favor. A advogada da médica? Advogada do médico de novo? Vamos voltar àquele esquema, àquela situação do plantão lotado. Aqui eu já falei, né? Os requisitos para um bom prontuário, mas mesmo assim tem hora que é difícil. Claro. Você tem alguma dica para dar? Como é que o médico consegue construir um bom prontuário, mesmo que enxuto, porém adequado, numa situação de tensão, de pressão? Eu oriento para os meus clientes usarem a inteligência artificial como uma ferramenta facilitadora aí do registro no prontuário. Aí na medicina, hein? Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Eu acho que usando com responsabilidade, respeitando os limites éticos, a inteligência artificial pode ser, sim, uma ferramenta muito útil que agiliza, facilita, resume e torna sucinto e objetivo informações essenciais, né, o prontuário, que devem constar no prontuário do paciente. Lembrando que a AI jamais vai substituir o médico, né? Sim. A gente vai pensar na AI como um assistente. Isso. Mas fala melhor pra gente, Nayara, na prática, como é que a gente usa a AI? Por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, de um dia cheio, plantão lotado, muita gente para ser atendido, eu recomendo que vocês abram o ChatGPT naquela versão normal mesmo, gratuita, e tem um microfone que você consegue falar e ele vai transcrever o que você disse, né? Vai fazer um textinho. Falar é muito mais rápido do que escrever. Sim. Então, eu sugiro que você fale para o ChatGPT as informações necessárias daquele atendimento, como foi a anamnese, o exame clínico, as queixas, todos os requisitos essenciais que você trouxe. Sim. O chat vai fazer a transcrição daquilo que você disse em texto. Você confere, obviamente, sempre conferindo. E copia e cola aquele resumo. Se você foi muito extenso, peça para ele ser mais sucinto, mais objetivo, colocar em tópicos. A ferramenta da inteligência artificial, ela é muito útil, né? E copia aquele... Você viu que ficou redondo, coerente com o que de fato aconteceu. Copia aquele conteúdo no prontuário do paciente. É uma ferramenta simples, rápida. Você pode pedir para ele organizar a ordem dos fatos. Você pode pedir para ele colocar, enfim, já falei, né? Em tópicos. E montar o prontuário do jeito que você costuma fazer. Copiar essa informação e colar lá no prontuário do paciente já é muito útil e já agiliza bastante, né, Sandra? Nossa, demais. O chat na IA tem a machine learning, né? Então você pode ir ensinando ele a escrever da forma como você gosta, né? Ele vai aprender o seu estilo de escrita. Sim. Basta ter um pouquinho de paciência. Exatamente. Né? Ele vai aprendendo. Mas nem tudo são flores. Claro. Né? Uma ressalva importantíssima. Nada de dados sensíveis na IA.
Isso, a confidencialidade deve ser respeitada. O médico continua tendo o dever de respeitar o sigilo, Sim. né? Então, o que eu recomendo sempre é, ao utilizar a IA, seja nesse formato que eu trouxe de facilitador em dias corridos, com transcrição, ou seja para casos em que você quer realmente consultar, organizar um caso mais longo, né? Organizar informações. Eu recomendo que sempre que utilizar a inteligência artificial, vocês não insiram dados identificadores do paciente. Então, nome, CPF, data de nascimento, endereço, nenhum desses dados devem ser inseridos na inteligência artificial. E quando for necessário subir, né, algum documento, resultado de exame, alguma imagem, alguma coisa que contenha os dados do paciente, faça um recorte antes de subir o documento para que ele analise aquela informação que você precisa que seja analisada, mas para que ele não tenha dados que identifiquem o paciente. Dessa forma, a gente tem sim uma estratégia, um jeito seguro de usar a inteligência artificial que, gente, está aí para nos ajudar, né? Vamos ao nosso favor. Perfeito, gente. A gente realmente tem que pensar na IA como uma ferramenta de apoio, como se fosse uma secretária, uma digitadora, alguém para fazer aquele trabalho mais braçal, né? E a gente no comando, claro. Exato, né? exato. Ô, Sandra, e puxando só, agora que você perguntou, a gente acabou entrando na questão do sigilo, da confidencialidade, eu acho muito importante a gente falar que, você já sabe, mas o prontuário pertence ao paciente. O médico não está autorizado a fornecer informações relacionadas à saúde do paciente, né, informações contidas no prontuário a terceiros. Sim. Porque às vezes, nem mesmo se for um médico da família do paciente que está ali solicitando informações, se o paciente não autorizar, essas informações não podem ser concedidas. Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro, né? Exatamente. Quem que pode ter acesso ao prontuário médico? O próprio paciente, o seu representante legal e sob ordem judicial, não é isso? É isso. A outra hipótese é se um portador, né, um terceiro, estiver portando procuração específica para acessar o prontuário. E, em relação à ordem judicial, a gente tem uma observação importante. Ordem judicial estritamente. Prontuário não deve ser entregue para outras autoridades como policiais, delegados, membros do Ministério Público. Nenhuma dessas autoridades, apesar de serem autoridades, tem o direito de acessar as informações relacionadas à saúde do paciente. Caso precisem, eles deverão obter uma autorização judicial, uma ordem judicial, para que o médico seja obrigado a disponibilizar o documento. O médico deve sim sempre colaborar para a justiça, mas não à custa de incorrer em uma infração grave, que é a quebra de sigilo, né? Sim, exatamente. Sujeito, né, a ações judiciais e no CRM. Me veio aqui uma situação que a gente nem tinha conversado sobre, mas que eu acho que é muito importante. Muito cuidado quando vocês contratam advogados que não são especializados em direito médico, que não entendem as especificidades da área, né? Sempre que o médico vai se defender em um processo judicial e precisa, portanto, apresentar documentos do paciente para provar a idoneidade, a correta conduta que ele teve ao longo do tratamento, ele deve pedir segredo de justiça em relação aos documentos que tragam informações, né, em relação à saúde do paciente. Esse ponto é bem relevante. Bastante interessante. E eu tenho uma dica também. Por favor. Para ajudar o médico, né, a agilizar o seu trabalho no dia a dia. Eu, como pediatra, né, meus colegas pediatras vão saber que às vezes as patologias vêm salvas, né? A pediatra que atende pronto atendimento, eu rio que a gente tem estamos na semana da gastroenterite, você só atende gastroenterite, estamos na semana da estomatite, né? Então criança pega tudo junto, saem todos juntos. Então você está num plantão, você atende várias crianças com demandas muito parecidas. Como que a gente pode agilizar? Lembra no início do episódio que a gente falou muito sobre orientações aos pacientes, né? Que vários processos estão vindo disso, dessa falha de orientação. Então, por que não deixar já pré-pronto um modelinho
de orientações por patologias mais prevalentes na sua prática, né, a depender da sua especialidade. Muitas instituições, inclusive, têm isso pronto, são alguns POPs, procedimentos operacionais padrão, né, que já vem isso, que você pode até aproveitar, né, ou então você constrói o seu modelo pré-pronto de acordo com a patologia. Mas com algumas ressalvas também. Primeiro, você vai individualizar, você não vai só pegar aquele papel e entregar para todo mundo, né? Você vai individualizar para aquele paciente. Importante também você colocar essas orientações por escrito no seu atendimento daquele paciente. Você vai copiar aquele modelo e vai colar no prontuário daquele paciente para comprovar que você orientou e não só copiar e colar, mas assim, realmente orientar o paciente. De fato, verbalizar as informações que estão contidas ali, verbalizar. né? Porque é um facilitador, mas como você bem disse, não substitui a obrigação médica, o dever médico de informar. E dá uma cópia impressa para o paciente também, para ele ler com calma em casa, para ele entender, para ele saber como agir, né? Muito Principalmente, interessante. como eu disse, sinais de alerta e orientações de retorno para novos atendimentos, né? Se necessário. Isso ajuda muito. Você trouxe o exemplo da pediatria, mas isso pode ser adaptado para várias outras áreas, inúmeras outras áreas. Então, achei muito interessante. Muito interessante. Facilita bastante, Facilita muito. E como eu disse, algumas instituições já têm isso pronto. Pois é. Né? Basta você utilizar. Bom, esgotar esse tema é impossível, né, Sandra? Se deixasse, a gente ficaria aqui falando de prontuário dias. Sim. Mas acho que a gente conseguiu abordar alguns pontos interessantes. A partir da manifestação de vocês, a gente pode estender o assunto, né, em subtópicos, em outros episódios. E eu acho que é interessante a gente fazer um fechamento. Vamos lá? Vamos fazer nosso resumo? Puxa. Bom, o prontuário não é uma burocracia, o prontuário é a sua principal defesa. Então, ver o prontuário como proteção profissional, acho que se vocês saírem daqui com essa conscientização, eu já ganhei meu episódio, eu tô satisfeita. Se você pensar, um juiz está lendo esse prontuário, ele vai entender o que eu fiz? Exatamente. O juiz, lembrem-se, leigo, o juiz que não é formado em medicina. Isso é importante. Exatamente. E não só o juiz, né, Sandra? Mas o perito, nem todo perito vai fazer um trabalho investigativo no processo. Não é esse o trabalho dele. O perito não presume. O perito analisa o que já está escrito, que está documentado. Mas o motivo para que esse documento esteja completo, coerente, organizado, né? Isso. Não contar com memória de testemunha. Não contar com a validade do seu depoimento pessoal. Muitas vezes o processo ele já está muito longe do fato, né? Já aconteceu há muito tempo. Uma falha de registro destrói a sua defesa médica, por mais que não tenha erro técnico. Por mais que tudo tenha sido feito da forma correta, né? Lembrando que um prontuário bem construído não precisa ser extenso, inclusive ele nem deve ser muito extenso, ele deve ser objetivo, conciso, direto ao ponto com as informações necessárias. Construindo um prontuário desse, você vai estar te protegendo juridicamente. Não pense no prontuário como um peso na sua prática médica. Pense nele como uma parte importante. Entender a importância da razão, entender a importância já faz com que isso entre no fluxo da atividade de uma forma mais natural, né? Sim. Falamos sobre inteligência artificial, que ajuda, sim, claro, é uma ferramenta facilitadora, por que não usar? Sim. Desde que de forma responsável e respeitando o sigilo profissional, principalmente. E aqueles modelinhos padrões ajudam muito. Isso. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a expectativa do paciente. Já é nosso terceiro episódio, hein? Contamos com vocês, espero que estejam gostando. Qualquer dúvida ou comentário, por favor, deixe aqui na plataforma. Curtam, comentem, encaminhem para aquele amigo médico seu que trabalha num PA lotado. E precisa saber do que a gente conversou aqui. Como que ele pode agilizar a vida dele, e né? não esqueçam de nos seguir no Instagram, @raioxjurídico, raio-x escrito mesmo, jurídico. Por extenso. Estamos à disposição e até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Até.